Hoje teremos um bate-papo sobre prescrição, tratamento dentário, pré-tratamento para viabilizar o atendimento odontológico e a quebra de paradigmas na odontologia com a doutora Edila Sete, diretora técnica da Sou Cannabis, cirurgiã dentista, prescritora canábica, terapeuta canabinoide, pós-graduada em cannabis medicinal, pioneira na aplicação da medicina canabinoide em odontologia, ex-diretora administrativa da Abraça Esperança, palestrante e pesquisadora da terapia canabinoide desde 2015. Salve, galera, sejam todos bem-vindos. Hoje a live é nossa, Sou Cannabis. Doutora Edila Sete chegando na área, galera. Olá, olá. Oi, tudo bem, Edi? Como Boa vai? noite. Eu fiz uma pequena confusão, coloquei no meu, agora voltei para o da Sou Cannabis, mas chegamos. A galera me avisou e eu voltei, me corrigir aí. Tudo bem com você, Tá querida? certo. Deixa eu só corrigir um errinho. É de pronúncia mesmo, isso acontece sempre, tá? Mas a pronúncia é Endilacete. Opa! Então vou corrigir. Tá bom? Boa noite, Bruno. Boa Thiago, noite, Beth. gratidão pelo convite. Para mim é uma honra muito, muito grande mesmo estar participando desse ciclo de palestras da Sou Cannabis. Falando assim de um assunto que tem sido tão divulgado, né? Ultimamente a gente tem conversado tanto sobre isso. E para mim é uma honra de verdade estar aqui, viu? Gratidão a todos, sejam bem-vindos. Hoje vai ser uma live diferente, porque muita gente nunca tinha ouvido falar, né, sobre a odontologia canábica, né, que foi o que a gente nomeou, mas é uma realidade hoje, é uma necessidade e não é difícil, tá? É um tratamento que não é difícil da gente fazer, né, dos profissionais de saúde aplicarem nos pacientes, né? E aí hoje eu vim aqui para poder compartilhar com vocês. Então, e pode doutora mandar Andy, pergunta. tá travando um pouquinho. Isso. Tá travando? Tá dando para ouvir, pessoal, aí? Agora melhorou, mas vamos lá, vamos tentar continuar. Ciclo de live Sou Cannabis, segunda live da Sou Cannabis aqui no Instagram. Hoje vamos falar de odontologia canábica, os desafios da odontologia canábica no Brasil. Um bate-papo sobre quebra de paradigma da odontologia, prescrição, tratamento e pré-tratamento dentário. Com a doutora Edila Sete, aqui na Sou Cannabis. Por favor, doutora Andy, se apresente aí para a galera. Vamos lá. Então, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live que para mim é em especial. É uma live muito querida, né? A live da Sou Cannabis, ao qual hoje eu estou como diretora técnica, né? E a gente está fazendo essa construção. Hoje a gente está fazendo essa caminhada, né? Eu vou começar me apresentando, porque tem algumas pessoas aqui que podem não me conhecer, né? Não conhecer a minha história. Vou fazer um resuminho breve, tá? Da minha história até aqui, né? Da odontologia, como a cannabis surgiu na minha vida, e como que eu faço, como que eu aplico, quais as patologias que eu posso fazer essa administração. Eu nasci em Brasília, né? Morei a minha vida inteira no Goiás, minha infância e a minha adolescência, e me mudei para João Pessoa quando eu tinha 19 anos de idade. E aí lá em João Pessoa eu comecei a estudar, trabalhar, passei no Enem e ganhei uma bolsa para odontologia. Então eu comecei a cursar odontologia lá em João Pessoa. Quando eu estava no segundo período da faculdade, lembrando, nessa época ainda, o meu preconceito com a cannabis era muito grande, porque assim como eu acredito que muitas pessoas, né, nós fomos ensinados
porque a cannabis ela é uma porta de entrada para essas drogas, ela mata, enfim. E aí eu tinha esse preconceito em mim, né? Só que quando foi no segundo período da minha faculdade, eu conheci o Cassiano Teixeira. E aí foi quando eu conheci o projeto Abraça Esperança. Foi o que me introduziu na cannabis. Então, essa associação, ela atendia, né, o paciente já, e eu entrei no intuito de ajudar a estruturar a forma física, burocrática e tudo. Então, esse foi o meu primeiro momento na cannabis. E aí, de cara, eu me apaixonei. Porque a cannabis, ela é uma planta, quando você começa a estudar ela, ela bate na sua cara. Porque tudo que você ouviu falar sobre ela até hoje, quase tudo, você, quando começa a estudar ela, entender o que é a planta, quais os benefícios que ela tem, você estava completamente enganado, as pessoas estavam completamente enganadas. E aí, quando eu comecei, de fato, a tratar os pacientes, né, porque lá era esse o trabalho que a gente fazia. Nós produzíamos, plantávamos, produzíamos e fornecíamos para os pacientes, tá? E aí, qual foi a minha experiência como terapeuta? Surgiu aí. Porque naquela época, a gente não tinha... o preconceito era muito grande. Isso foi o quê? Em 2015. Né? Então, o preconceito era muito grande. Se ouvia falar pouco, mas já se ouvia falar, né, da terapia canabinoide, mas não era tão difundida assim. E a gente tinha um preconceito muito grande ainda, principalmente da classe médica. Então, os médicos tinham certo receio de prescrever. Alguns não tinham conhecimento suficiente para acompanhar. E aí, isso acabava que era um impeditivo. Né? Só que como nós estávamos na ponta, vamos dizer assim, no face a face com o paciente, acabava que os terapeutas éramos nós. Então eu fiz o acompanhamento terapêutico de muitos pacientes, muitos. Eu passava horas. Eu recebia ligação, Thiago, de madrugada, de mãe desesperada no telefone para conversar, porque o filho estava em crise convulsiva, já tinha tempo, não conseguia. Então, assim, foi um processo de aprendizagem muito rico para mim, sabe? Então, esse foi o meu pontapé, vamos dizer assim, meu pontapé inicial, que foi ainda que me ganhou. Enquanto terapeuta, né? Ainda quanto terapeuta, eu era estudante, eu estava no segundo período de odontologia. E aí, para você ter uma ideia, o meu amor pela causa foi tamanha que no segundo mês que eu estava trabalhando na associação, eu era concursada do Estado. Eu era técnica administrativa da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. E aí, no segundo mês que eu estava sendo colaboradora, né, na associação, eu pedi exoneração do concurso. Porque eu não conseguia conciliar o trabalho da associação, a faculdade e o concurso. Eu preferi me livrar do que menos me importava no momento. Então, eu preferi continuar na associação, tratando as pessoas, lutando por uma coisa que eu realmente acredito e que eu vejo que dá resultado, que o resultado assim, é real, não é aquela coisa assim de um medicamento que você vai dando e não vê resultado, o resultado ele acontece e é palpável. Então, foi um dos principais motivos que me fez viver exclusivamente, quase que exclusivamente para isso. Então, de 2015 para cá, a minha vida se resume em cannabis e odontologia, entende? Porque eu continuei fazendo o meu trabalho, né, na associação, atendendo os pacientes, fazendo o trabalho administrativo, né, também de atendimento com relacionamento com autoridades, com jornais, e também continuei a minha história na odontologia, né, o meu curso. E aí, quando a associação conseguiu autorização, que foi em 2017, eu já estava mais ou menos na metade do meu curso. Então, na minha faculdade, todos me conheciam como a dentista canabista. Porque eu tentava, onde eu ia, eu levantava a bandeira. Isso é assim até hoje. Porque eu acredito, é uma coisa que não me contaram, sabe? É uma coisa que eu vi, então que eu vejo. Então não tem como alguém virar para mim, apontar na minha cara e falar assim, é mentira? Não é verdade, não dá certo? Porque eu vou levantar a voz e vou falar, dá certo. Eu vejo que dá certo. E aí, quando isso aconteceu, lá na faculdade, né, eu fui ganhando
vamos dizendo assim, eu fui ganhando notoriedade no assunto, né? Eu fui ganhando respeito. Tanto que, quando eu estava no 8º período da minha faculdade, eu estava dando aula para o 9º e para o 10º período de medicina e de odontologia da minha faculdade. Entende? Então, antes de me formar, eu já estava dando aula para os profissionais que iam se formar ainda, para que eles não saíssem da faculdade crus. Igual eu saí, não, igual muita gente saiu. Porque muita gente entra na faculdade, sai, principalmente a área da saúde, isso é um crime. Você sair de uma faculdade sem nunca ter ouvido falar no sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um dos sistemas mais importantes do nosso organismo. Eu costumo comparar o sistema endocannabinoide no nosso organismo como uma orquestra. Então, assim, o sistema endocannabinoide está para os nossos outros sistemas, assim como o maestro está para os músculos da orquestra. Entende? O maestro é o sistema endocannabinoide. Através do sistema endocannabinoide que nós podemos atingir a homeostasia, né? Exatamente. O equilíbrio perfeito celular do organismo. E eu acho assim, da mesma forma como você falou, né? É inacreditável que profissionais de saúde saiam da universidade sem saber ao menos que existe o sistema endocannabinoide. Lá na década de 60, Dr. Carline, Deus o tenha, né, já trazia pra gente essa realidade. Então, Andy, deixa eu só reforçar aqui, doutora Andy Lacer, formada em odontologia pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, pós-graduada em autismo pela CBI of Miami, atendimento focado em pacientes especiais, prescritora, palestrante e educadora sobre a medicina canabinoide. Isso. Andy, o uso medicinal de derivados canabinoide é um assunto que tem se mostrado cada vez mais relevante, principalmente pelo fato de ser um tratamento promissor e efetivo em diversas patologias. Aí a gente fala de epilepsia, Parkinson, Alzheimer, dor crônicas, né? E dentro da odontologia, assim, como é que funciona a aplicação da terapêutica canabinoide? Vamos lá, na odontologia, como funciona? Eu posso contar a minha experiência, como foi que eu coloquei isso na odontologia? Vamos lá. Quando eu me formei, que inclusive o meu TCC foi sobre cannabis medicinal, a minha faculdade, Thiago, ela tem mais de 50 anos, se eu não me engano. O meu TCC foi o primeiro em odontologia dessa faculdade. Então, assim, é uma faculdade que ela foi fundada por padres. Ela é extremamente tradicionalista. E a gente conseguiu introduzir esse assunto que, por diversas vezes, foi tão delicado lá, a gente conseguiu introduzir várias vezes. Então, o meu TCC foi também em torno da cannabis na odontologia. E o título foi Cannabis na odontologia, uma realidade possível. Porque já é uma realidade isso. Entende? E aí, como que eu fiz para agregar? Né? Porque foram dois amores. A cannabis, depois que eu a conheci, eu já estava no 2º período, e a odontologia, que foi o que eu escolhi para fazer na minha vida, né? E aí, através da minha experiência, da minha carga de experiência como terapeuta, eu conheci as propriedades terapêuticas da cannabis bem de perto. Então, tratei muitas patologias que eu necessitava de um anti-inflamatório, de um analgésico, um cicatrizante. E aí, as propriedades que eu posso correlacionar, vamos dizer assim, são essas. Então, tem patologias sistêmicas, tá, que a gente precisa da cannabis para utilizar ela com determinadas propriedades terapêuticas, tá, que eu consigo aplicar na odontologia. Por exemplo, se eu utilizo um dipirona para um paciente meu que fez uma cirurgia, por exemplo, uma extração de um siso, fez uma extração de um siso e eu prescrevi para ele um dipirona e um nimesulida, um anti-inflamatório e um analgésico, alopáticos. Por que que eu não posso prescrever a cannabis, que também é anti-inflamatória, analgésica e é fitoterápica? Entende? Então, assim, o melhor de tudo, até né? Porque
E o melhor Hã? de tudo, ela é muito menos tóxica. Muito menos tóxica e é 100% biocompatível com o nosso organismo. 100%. Por quê? Porque a gente produz. Muita gente não sabe, eu quero falar para vocês agora uma novidade, vai mudar a vida de vocês. Nós produzimos uma maconha interna, se chamam endocannabinoides. Tá? Então, Exatamente. o que nós produzimos se chamam endocannabinoides. E o que a cannabis produz se chama canabinoides ou fitocannabinoides. Fitocannabinoides. Exatamente. Isso. E aí o que acontece? A gente não tem a mesma estrutura, mas são substâncias análogas, que quando ela está dentro do nosso organismo, elas possuem a mesma função, quiçá com poder de ligação maior do que os canabinoides endógenos que nós produzimos. Então, quando que as patologias aparecem? Elas aparecem quando o sistema endocannabinoide não está em pleno vigor. É isso. Porque a gente não está produzindo endocannabinoides em suficiência, e aí o sistema endocannabinoide não tem poder de ativação, ele não vai fazer aquela regulação homeostática no nosso organismo, e as patologias vão aparecer. Por quê? O que é a doença? É um desequilíbrio fisiológico. Se a gente tivesse com o nosso organismo 100% trabalhando do jeito que ele tem que trabalhar, como um relógio, a gente não adoecia, não tinha doença. Doença é desequilíbrio fisiológico. E aí, dependendo de como é esse desequilíbrio, a gente consegue tratar somente botando o sistema endocannabinoide para funcionar. Só. Entende? Por isso que às vezes a gente fala assim, é bom para muita coisa, é bom para tanta doença. A cannabis, ela não atinge a doença em questão, ela fortalece o organismo. Então, o organismo que vai combater. Entende? Esse é o grande boom, é por isso que ela é boa para tanta coisa. Agora sim, a gente precisa entender que ela possui mais de 1.500 substâncias, ela possui centenas de canabinoides, e cada um tem um poder terapêutico diferente. Então, não é qualquer óleo que eu vou dar, não é qualquer patologia, então eu tenho que entender, tá? O primeiro passo para o profissional que quer prescrever, que quer acompanhar, que quer dar essa nova alternativa terapêutica para o paciente é entender o que ele está falando. Porque é complicado. Eu já recebi assim, pacientes que vieram de outros profissionais assim, que fizeram piorar, entende? Então, assim, tem que ter cuidado mesmo. A cannabis, ela é um medicamento como qualquer outro medicamento, então também não é a Deus dará a gente usar como é que achar que pode usar de todo jeito, que vai dar certo. Não, às vezes a gente acaba piorando o quadro de um paciente por não saber acompanhar, por não saber orientar. Então, o primeiro passo para um profissional de saúde que quer prescrever, que quer fazer isso, quer acompanhar, é procurar uma forma de conhecimento sólida. Porque conhecimento também tem muita gente falando aí o que quer e o que não quer, e dando informação errada, né? Então, é importante a gente ter certeza da origem também dessa informação, mas tem que buscar o conhecimento constante. Por isso que É eu isso aí. A fiz. prescrição, ela é tão importante como a prescrição de um fármaco que a gente encontra na farmácia, né? Você deve conhecer, deve saber realmente o que você está indicando para o paciente, qual a patologia, né? Saber quais são as fragilidades do paciente, o que é que o paciente já tomou e o que está tomando, porque existe a chamada interação medicamentosa que pode trazer prejudicar o paciente e o tratamento, né? Então, assim, a prescrição ela é fundamental, o entendimento da patologia e do nível que o paciente se encontra, tanto no tratamento quanto as medicações que ele está tomando por conta da interação medicamentosa. Correto, doutora? Exatamente. É importante, Tiago, sempre a gente frisar aqui, uma anamnese completa, tá, é essencial. Por quê? Quando a gente fala de tratamento com a medicina canabinoide, é um tratamento muito individualizado, né? Como a gente falou. Tem o sistema endocannabinoide, é ele que se comunica com a planta. Então, cada organismo tem um sistema endocannabinoide diferente, que funciona diferente. Enfim, o tratamento que às vezes serve para um, não dá certo para outro. O óleo que dá certo para um, não dá certo para outro. Isso daqui a gente já está cansado de falar e de bater na tecla, né? E o que a gente precisa entender? É esse individualismo,
Não é a mesma. No Paulo não dá em Mateus, entendeu? Tem que ser A individualizado. individualidade sistêmica de cada organismo. O que eu Exato, entendi é que o que você está querendo dizer, pelo menos é o que eu entendi, é que vai funcionar de uma forma para um, mas não quer dizer que vai funcionar da mesma forma para um outro paciente. exato, Vai, exato. cada organismo é um indivíduo que funciona de forma diferente e que também reage de forma diferente. Exatamente, porque tudo influencia. Os medicamentos que o paciente está utilizando influencia. Se o paciente é diabético ou não, influencia. Então, assim, são vários fatores, né, que contribuem para o sucesso ou insucesso do tratamento. Por isso que é importante o profissional que vai fazer o acompanhamento entender muito bem do que está acontecendo, entendeu? E aí, Entendi. é, o que acontece? Quando a gente fala em tratamento com a cannabis na odontologia, a gente fala daquelas propriedades terapêuticas, né, que a cannabis tem, que a gente pode utilizar amplamente e seguramente na odontologia, né, que é a propriedade anti-inflamatória, analgésica, cicatrizante e ansiolítica. E aí, o que acontece? Dentro dessas propriedades terapêuticas, tem algumas indicações que eu posso trabalhar dentro da odontologia, né? Então, vamos lá. Eu costumo separar os meus pacientes em patologias adquiridas, entendeu? E pré-atendimento. Então, ou eu trato um paciente que já tem uma patologia, ou eu inicio o tratamento pré-atendimento para que eu consiga ter um conforto melhor na hora do meu atendimento, tá? Claro. Então, vamos lá. Em relação às patologias adquiridas, né, que, assim, eu tenho muito caso de sucesso, principalmente com dor orofacial, tá? Que são casos, assim, que aparecem muito. Então, os casos que eu mais tenho tratado, tá? São bruxismo, apertamento dentário, disfunção temporomandibular e nevralgia do trigêmeo, tá? São patologias que chegam para mim, geralmente, sem esperança. Porque, assim, hoje em dia, a gente não tem no mercado medicamentos suficientemente eficientes, vamos dizer assim, para o paciente consiga ter uma qualidade de vida, sem um efeito colateral forte. Às vezes até a gente tem um medicamento que ajude em certas, sabe, em certas ocasiões, em certas áreas, mas o efeito colateral é forte, né? Então, com a cannabis, além da gente ter o mesmo efeito ou até melhor, a gente não tem um efeito colateral nocivo, né? Igual assim outros medicamentos têm, que é às vezes prejudicar o funcionamento de um órgão ou inibir a produção de determinado hormônio. A cannabis ela não tem isso, porque ela faz parte do nosso corpo, né? Então, na verdade é o contrário. Ela vem para fortalecer. O que é dor orofacial? Porque a gente está falando e as pessoas podem não entender, né? É uma dor na região da cabeça, na face, pescoço, boca ou mandíbula, seja qual for a localização. A explicação para esse desconforto pode ser algo simples. Até uma cárie, é isso mesmo? Exato, exatamente. A questão da dor orofacial, a gente tem tido muito resultado por ser dor neuropática. Tá? Então, essas patologias de sintomatologia dolorosa, a gente tem tido um resultado excelente. Não só na dor, mas como no relaxamento também da musculatura miofascial, porque é muito importante. Falando em musculatura em miofascial, no ano passado, não, a gente está em 2021, em 2019, foi publicado um artigo sobre o efeito do CBD transdérmico em pacientes com DTM. Então, assim, esse estudo, ele comprovou o efeito miorrelaxante do CBD transdérmico nos pacientes que sofriam de disfunções temporomandibulares, que é justamente isso. Disfunção temporomandibular são as patologias que são ocasionadas por uma disfunção na articulação, na ATM, articulação temporomandibular, que é a responsável pela abertura e pelo fechamento da boca.
E aí, algumas pessoas sentem dor, sentem estalido, trepidação, algumas pessoas têm trismo, não conseguem abrir a boca porque sentem dor na abertura. E aí a cannabis, a terapia canabinoide entra nesse sentido, não só do alívio da dor, mas também no relaxamento musculatório. Entende? Então, ele entra nesse sentido como analgésico, mas também como ansiolítico. Então, a gente tem essa vantagem na cannabis, principalmente quando a gente está falando de produtos nacionais, porque eles são full espectros, entendeu? Eles têm todos os canabinoides. E assim, eu vou voltar na orquestra. Assim como uma orquestra não funciona só com o maestro e nem só com os músicos, a gente precisa ter também o maestro e os músicos. Não é verdade? É o full espectro que traz o efeito comitiva. Exatamente. O efeito entourage, que muita gente fala. E aí, o que a gente pode falar sobre isso? O efeito entourage é o efeito de todos os canabinoides. Então, é a resposta que todos os canabinoides dão quando eles estão em conjunto, num tratamento. O CBD, ele é muito bom, ele é maravilhoso. O THC, ele também é muito bom, ele é maravilhoso. Só que, se eu administrar no meu paciente um medicamento só de CBD, por exemplo, originalmente ele é ansiolítico, o CBD. Então, o meu paciente, ele vai ficar dopado, ele vai ficar letárgico. E aí, dependendo da patologia que eu estou querendo tratar, eu nem vou ter uma melhora boa assim. Entende? Assim como quando a gente fala em THC, só o THC ele também é muito bom. Entendeu? Quando ele está em conjunto com os outros canabinoides. Só que ele sozinho também não dá certo, porque o THC sozinho, ele é ansiogênico. Então, não é que o THC é alucinógeno, gente, pelo amor de Deus. O THC, ele não é alucinógeno, ele é ansiogênico, é diferente. O que é ansiogênico? Ele pode induzir a ansiedade. Então, se uma pessoa ela já for ansiosa, se ela tiver altos níveis de THC, ela vai ter uma crise de ansiedade, ou ela vai piorar essa ansiedade. Como que a gente consegue controlar isso? Justamente com o efeito entourage. Full espectro. Não é verdade? Exatamente. Tem alguma pergunta, Thiago, que pra gente responder, que você quer que a gente responda agora? Antes de abrir para o pessoal as perguntas dos nossos seguidores, eu queria que você falasse um pouco sobre os pacientes especiais, como você conduz esse tratamento, como você faz a aplicação a prescrição da cannabis para esses pacientes e quais são os resultados que você tem tido com eles. Quem são esses pacientes especiais? Vamos embora. Eu vou começar falando para vocês a minha primeira experiência com um paciente especial, que foi fantástica e foi o que eu falei assim, eu quero mesmo isso daqui, é isso que eu vou fazer. Foi ainda na faculdade, na clínica de pacientes especiais, a gente atendeu um paciente autista de 4 aninhos de idade e a gente já estava no terceiro atendimento, Thiago, sem sucesso. Então, assim, foi muito difícil. E aí, no terceiro atendimento, eu sentei com a mãe e eu conversei sério com ela. Na época, eu já fazia parte da associação, né? E aí, eu sentei com ela e eu falei, mãe, olha, tem essa alternativa, tem dado certo. Eu acompanho o seu filho, eu faço todo o trâmite. Aí, na época, quem prescreveu não foi eu, foi uma professora. Entendeu? E aí a gente fez o cadastro na Abraço e aí o paciente começou a tomar. 2 semanas antes do atendimento. No dia do atendimento, eu falei com a mãe, perguntei como ele estava, pedi para ela dar outra dosagem, ela deu. E nesse dia, Thiago, eu consegui fazer 3 restaurações no meu paciente. Então, foi, para mim, uma abertura assim, de visão, que eu falei, gente, então pronto. Casou, vou usar na odontologia e é isso e acabou, sabe? Então, como Siddhartha, te interrompendo, né? Como Siddhartha diz, né? A cannabis está para a medicina do século XXI como os antibióticos estavam para a medicina do século XX. Exato. Hoje, a cannabis ela tem extrapolado a fronteira da medicina, né?
Tudo aquilo que estava dentro de uma caixa que a gente pensava que não tinha saída, a cannabis tem sido a solução. É verdade. E só contextualizando para o pessoal, a doutora Andy, ela não só aplica cannabis para especificamente tratamento odontológico, mas também para viabilizar o tratamento. O que quer dizer isso, né? Um paciente autista, como ela acabou de falar, um paciente de Alzheimer, né, em estado de demência, que chega com as musculaturas enrijecidas, que não consegue abrir a boca. Como tratar uma pessoa com essa patologia? Como ter acesso à boca? Como tratar o problema dentário dessa pessoa? Então a doutora Andy está dizendo para a gente que com a cannabis ela conseguiu viabilizar tratamento para pessoas que antigamente eram deixadas de lado porque não tinha solução para abrir a boca. Exatamente. Foi a necessidade, sabe, Tiago? Foi a necessidade que fez tudo isso acontecer e que faz tudo isso acontecer, na verdade. Porque se você for pensar, parar para pensar, no contexto assim, que a gente vive hoje, seria dever do Estado garantir a saúde para a gente. Exatamente. Mas o que está acontecendo? A força, vamos dizer assim, está vindo de baixo para cima. Porque a população está entendendo, sabe? A população está buscando mais, a população está tendo certeza e conhecimento dos direitos que ela tem e está indo atrás. E é isso que a gente tem feito desde 2014. E em relação ao tratamento com os pacientes especiais, vamos lá. Eu falei que eu trato pacientes com patologias adquiridas, né? Um bruxismo, DTM, nevralgia do trigêmeo. E Exatamente. também trato pacientes, Tiago, no pré-atendimento. Como é isso, doutora? Eu faço eu desenvolvi, na verdade, um protocolo, tá? De dosagens. E aí eu inicio com o tratamento com esse paciente em um determinado período antes do atendimento. E aí, quando esse paciente ele chega para mim no dia do atendimento, ele está mais tranquilo, ele está mais colaborativo, tá? Ele está interagindo mais, principalmente pacientes demenciais. Então, assim, hoje, cerca de 85% dos meus pacientes são pacientes demenciais, tá? O que quer dizer isso? São aqueles pacientes que possuem patologias de neurodegeneração. Então, é paciente de Alzheimer, paciente de demência de corpúsculos de Lewy, paciência de demência frontotemporal, enfim, são aqueles pacientes, como você comentou, são pacientes que ele tem o grau de colaboração muito diminuído, entende? Então eu não posso chegar e falar assim, seu João, abra a boca para mim, às vezes seu João é agressivo, às vezes seu João não entende, seu João tá com o olhar perdido. Então, a minha experiência em relação a esses pacientes tem sido fantástica, fantástica. Porque eu consigo deixar esse paciente mais tranquilo, mais confortável no dia da consulta, para o meu atendimento odontológico, mas eu melhorei a qualidade de vida dele. Então, esse paciente ele já chega para mim dormindo melhor, comendo melhor, e aí quando ele sai do meu atendimento odontológico, a primeira coisa que eu faço é encaminhar ele para que ele continue o tratamento com o neurologista. E aí, nesse ponto, Tiago, às vezes é onde eu ganho o médico, entende? Porque já aconteceram várias vezes do médico não querer, e aí o paciente veio até mim, aí a gente iniciou o tratamento e o paciente melhorou assim 200%. E quando ele voltou no médico, o médico falou assim, o que está acontecendo? O que vocês deram para ele? E aí é a hora, entendeu? Que a gente fala, olha, ele está tomando isso, e é isso que está dando certo. E aí é quando a gente começa a ganhar o apoio médico. Foi assim que nós começamos, foi assim que a gente conseguiu. De quando eu iniciei, lá em 2015, na primeira associação, para cá, era assim que a gente conseguia convencer os médicos. Era atestando. Os meninos chegavam lá falando, e os médicos falavam, o que você deu para esse menino? Os meninos chegavam lá andando, segurando o tronco, que não segurava. 2 semanas atrás não segurava o tronco, agora está segurando. O que você fez? Ah, doutor, você não quis prescrever a cannabis, eu fui atrás. E foi isso que aconteceu. Muita, Thiago, muita, assim, mas... Eu só tenho ali parabenizar pela coragem. Porque eu imagino o tanto de preconceito que você enfrentou e enfrenta como enfrentou hoje nas mídias sociais que a gente viu.
A gente não pode deixar de ressaltar, porque hoje a cannabis é demonizada da forma que é, em função única e exclusivamente do preconceito. E o preconceito principal não é nem pela planta em si, mas por aqueles que estão em volta da planta. São os povos originários, os negros, né, os subalternizados, né, que são atingidos diretamente por esse Código Penal defasado da década de 40. E aí a doutora Andy, que se disponibilizou para participar da live hoje, na divulgação da nosso flyer, né, foi atacada de forma baixa nas redes sociais, né, e de forma chique e honrosa, se saiu muito bem, deixando claro que o que aquelas pessoas precisavam era de informação. Então eu quero te parabenizar não só pela coragem, mas pela tranquilidade no lidar com essas situações que muitas vezes tira a gente do sério. É tá? verdade, Thiago. Mas assim, eu até costumo falar uma frase que virou um jargão já, né? Que é onde a informação chega, o preconceito pede licença. Então, quando eu sou atacada dessa forma, né, como eu fui, o que me faz pensar é que assim, eu estou trabalhando pouco para levar informação. Se ainda tem gente que está me atacando assim, por eu fazer o que eu faço, eu estou trabalhando pouco. Então eu vou, arregaçar minha manguinha e eu vou continuar assim fazendo o que eu faço. Sabe por quê? Porque quem melhora não sou eu, não. Quem melhora é o meu paciente. Então não é só o paciente que melhora, a família melhora, sabe? Eu, graças a Deus, eu sou muito feliz e eu me sinto muito honrada, de verdade, sabe, Thiago? Por Deus, por conseguir viver isso, porque eu não trabalho, eu vivo, faz 6 anos que eu respiro isso e que, assim, todos os dias eu acordo com uma motivação diferente para ir atrás, para correr atrás, para lutar mais, sabe? Quando teve teve a reunião ordinária na Anvisa em janeiro de 2019 sobre a regulamentação, né, da cannabis aqui no Brasil, e eu fui uma das convidadas para opinar. Eu ainda estava na Abraço e eu fui uma das convidadas a ir lá e opinar sobre a regulamentação, falar sobre. E aí, nessa ocasião, Thiago, eu fui com um cara tão... com a cara e com a coragem, porque assim, eu não fui no intuito de defender a associação, eu fui no intuito de defender uma regulamentação direcionada para as associações, porque naquela ocasião eles estavam querendo colocar todo mundo no mesmo balaio. E aí a minha voz lá foi justamente essa, sabe? Que as associações, elas precisam ter voz, porque as associações, elas são uma realidade. Nós somos a melhor forma de representatividade social que existe. Tá? A gente consegue ter o cara a cara com o paciente, a gente consegue fazer aquele acompanhamento humanizado, sabe, com equipe multiprofissional, que às vezes com um medicamento alopático a gente não consegue ter o mesmo engajamento, entende? Além do que, pela experiência de 5 anos de associação que eu tive, o cultivo é tranquilo de se fazer, é menos oneroso para o Estado, o resultado do tratamento é muito mais eficaz. Então, eu defendo muito e vou continuar defendendo as associações, a regulamentação, para que as associações elas possam trabalhar de forma tranquila, sabe? Porque tem muita gente boa aí fazendo muito, atendendo muito paciente, e tem muito paciente tendo muito milagre. Porque a cannabis é isso que ela faz milagre na vida das pessoas. Exatamente. E a gente não reconhecer isso e não colocar cada coisinha no seu lugar, é só isso que a gente quer, cada um no seu quadrado, né? E a gente poder trabalhar e ajudar as pessoas como a gente precisa. Exatamente. E eu vou dizer assim, a cannabis ela é uma medicina milenar, né? E ela só está proscrita, vamos dizer assim, né? O que é que quer dizer proscrita? Está lá dentro da lista de drogas, né, perseguidas, né?
há 80 anos. Há 80 anos a cannabis está criminalizada. Mas ela vem curando pessoas e vem sendo modificada para melhorar cada vez mais o tratamento das pessoas há milênios. E eu gostaria agora, nesse momento, de abrir para algumas perguntas que estão sendo feitas, né? Então, alguém perguntou aqui, eu não me lembro agora quem foi, vou tentar encontrar, mas sobre evidências científicas. Eu vou lhe poupar dessa resposta, eu vou lhe dizer que existem mais de 20 mil artigos científicos tratando de cannabis. É só buscar, tá, gente? Tem uma pergunta aqui sobre quais são as patologias tratadas dentro da odontologia. Você já falou, mas você pode repetir, doutora? Vou repetir. Então, no meu consultório, hoje, eu trato com a cannabis medicinal, com a terapia canabinoide, eu trato bruxismo, apertamento dentário, DTM, nevralgia do trigêmeo, dor orofacial. Essas são as patologias adquiridas, instaladas. Pré-atendimento, geralmente eu faço com pacientes demenciais, pacientes autistas, pacientes ansiosos e fóbicos, tá? Pós-procedimento, na recuperação de cirurgias complexas, por exemplo, cirurgia de terceiro molar incluso, tá? Recuperação de cirurgias simples e também posso utilizar como anti-inflamatório, como analgésico. Aqui no Brasil, vocês conseguem fazer esse tipo de prescrição para poder adquirir, tá? Para os pacientes poderem adquirir. Aqui no Brasil mesmo vocês conseguem, não precisa nem importar. Tem uma pergunta aqui, doutora. E como prescrever o uso terapêutico de cannabis no Brasil, que ainda é visto como uma droga altamente maléfica? Acho que, Gabriel, você precisa se atualizar um pouco. Por favor, doutora, você pode falar um pouco sobre prescrição, habilitação para prescrever e onde podemos encontrar a medicina? Posso sim. Vamos lá. Então, quando se trata da regulamentação, né? Na regulamentação está escrito que fica permitido mediante a prescrição, a importação mediante a prescrição de profissional legalmente habilitado. Quando a gente fala legalmente habilitado, né? E cannabis, legalmente habilitado, cannabis, as pessoas já linkam logo no médico. Porém, os cirurgiões e dentistas, nós também somos profissionais legalmente habilitados. Tendo em vista que na nossa lei, né, na lei que rege a nossa profissão, que é a Lei 5.081, eu até anotei aqui, no artigo 6º, está escrito assim: compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicados em odontologia. Ou seja, nós podemos, desde que nós tenhamos conhecimento prévio do que a gente está fazendo, como qualquer outro medicamento, a gente não vai prescrever uma coisa que a gente não sabe. Então, pode prescrever? Pode. Não tem implicação jurídica, você não vai sofrer sanção administrativa. Desde que você conheça o que você está fazendo, desde que você conheça a patologia que você está tratando e como a medicina canabinoide vai te auxiliar nesse sentido. Bom? Vamos para outra. Vamos para outra aqui. Só lembrando aqui, doutora, para não deixar passar, que a Vida de Dentista está parabenizando pelo trabalho, viu? Aquela lá. Obrigada. Gratidão. Da próxima vez não borrem o meu nome, nem o da Sou Cannabis. Informação é tudo, hein? Já pensou? Informação é tudo. Aonde a informação chega, o preconceito, ó, vai embora. Existe uso de cannabis em tratamento endodôntico? Endodôntico, vamos lá. Hoje, a gente ainda não tem nenhuma comprovação, tá? Vamos dizer assim. Mas ainda quando eu estava na Abrace, eu fazia parte do departamento de convênios e pesquisas. Foi minha última pasta, vamos dizer assim, na Abrace, eu fui integradora científica. Tá? E aí, o que era a minha pasta nesse cargo? Eu era a intermediária entre as universidades e a instituição. Então, quem queria fazer pesquisa com a planta, era comigo que falava. Com o óleo, ou com o resultado com os pacientes, enfim, era comigo que falava. Na época que eu estava
nesse departamento, eu fui acionada por uma dentista, agora eu não vou me lembrar de onde. Eu acho que era de Santa Catarina, se eu não me engano. Que ela queria fazer a pesquisa da cannabis como medicamento intraradicular. Que ela queria testar a eficácia antibactericida e antibacteriostática da cannabis na endodontia, né? Vamos dizer assim, na endodontia. E aí o que acontece? Eu me desliguei da Abrace antes que essa pesquisa de fato fosse concluída. Então, eu não acompanhei, tá? Se eu tivesse acompanhado a finalização, eu falaria para vocês com certeza. Mas ela ainda estava em fase de pesquisa. Então, eu não vou afirmar para vocês que tem eficácia, porque eu ainda não comprovei, tá? Mas que as pessoas estão fazendo testes, e hoje em dia está muito mais fácil fazer, tá? Principalmente estudantes aí de odontologia que estão buscando mestrado, que estão buscando doutorado, por favor, nós precisamos de vocês, porque são através de vocês que nós vamos descobrir novas formas de tratamento, nós vamos descobrir novos medicamentos que podem ajudar muito, tá? Na questão do atendimento clínico mesmo, tá bom? É mais ou menos isso, Thiago. Só tem um pessoal perguntando se indica algum curso de prescrição, se existe algum curso. Eu já adianto que nós da Sou Cannabis, com a doutora Andy Lacê, vamos promover esse curso para cirurgiões, dentistas e profissionais da ortodontia. Tá? Aguardem, vamos lançar logo em breve esse curso. Quer saber mais? Arrasta para cima. Exatamente. Doutora, eu vou pedir para a senhora fazer o encerramento agora, porque a live ela só contempla 50 minutos. Nós já temos quase 40 e alguns minutos de live. E para a gente conseguir fazer um encerramento legal, né, para prestigiar essas mais de 300 pessoas que estão acompanhando a nossa live, parabéns, sucesso essa live. Eu queria agradecer a todos que vieram aqui, dedicaram o seu tempo para ouvir a gente, para poder desmistificar a cannabis medicinal na odontologia e a auxiliar na quebra do preconceito. Muito obrigado a vocês pela participação. Doutora, por favor, se puder fazer o encerramento. Eu quero agradecer, gente. Para mim é sempre uma riqueza, tá? Tá podendo contribuir um pouco mais, né, no conhecimento de tantos profissionais, porque eu acho que o conhecimento, quando ele é bem levado, né, ele atinge proporções inimagináveis. E esse tem sido o meu intuito desde que eu comecei, de fato, a trabalhar com a medicina canabinoide. Foi mostrar para as pessoas que as pessoas estão enganadas mesmo. A gente realmente sofreu um atentado à nossa educação durante muitos anos da nossa vida. Então, entendam sobre, pesquisem, sabe? Eu quero agradecer várias pessoas por estarem aqui presentes, sabe? Por fazer parte disso tudo. São vocês que fazem parte, sabe, da minha vida e que me colocam todos os dias para acordar e para ir atrás. Obrigada Danilo, que está aqui, que é do meu dentista em casa. É um projeto, Thiago, que a gente tem aqui em Brasília, que trabalha exclusivamente com a odontologia domiciliar. E é muito rico. A gente trabalha com idosos institucionalizados e acamados em residência. E lá nesse projeto, eu não sou dentista canabista, eu sou a profissional que é a responsável pela sedação. Então, tem muito profissional também que não acredita nisso, né? Mas a sedação é uma outra realidade da minha vida que é muito rica também. Eu faço sedação consciente com óxido nitroso. E aí eu consigo associar também o atendimento odontológico, canábico, com óxido nitroso. É muito rico. Pessoal que quiser conhecer mais sobre o trabalho do meu dentista em casa, pode acessar o Instagram, que é bem legal também. Agradecer a todos.
Qual o Instagram? Eu sou muito rica, eu tô muito feliz. Gratidão. E é isso, eu não tenho mais o que falar não, já falei tudo. É isso aí, doutora, muito obrigado. O prazer foi todo meu de conduzir essa live com uma pessoa com tanta informação como você. Andy, você é mais do que eu esperava. É uma pessoa hiper especial. E parabéns pelo trabalho. Parabéns por promover a cannabis medicinal na odontologia, por ser pioneira, né? E por estar junto comigo e com a gente da Sou Cannabis como diretora técnica dessa associação. A Sou Cannabis está chegando para ampliar o conhecimento e auxiliar todas as outras associações que quiserem fortalecer esse movimento em parceria, na quebra do paradigma, da desmistificação da cannabis medicinal, na quebra do preconceito. A Sou Cannabis está aqui para ajudar a humanidade a evoluir. Agradeço a todos pela participação, uma boa noite e vamos ficar com a mensagem da música A Raça Humana. A raça humana apenas é uma semana do trabalho de Deus. Ou seja, nós não somos nada. Tem muito a se desvendar ainda nesse mundo que nós vivemos. Ok, galera? Muito obrigado, uma boa noite. Fiquem com a raça humana. Doutora Andy, um abraço. Boa noite. Tiago. Pode falar. Só uma frase que eu falei na Anvisa e eu vou falar aqui de novo, que eu acho super válida. Não tem progresso sem acesso. Música de Marina Peralta. Amo. Não existe. Nunca vai existir progresso sem acesso. Sem acesso a tudo. Acesso para que a gente possa plantar, para que a gente possa fazer o chazinho ali quando tiver dor de cabeça. Enfim, é isso. Gratidão. E vamos levar essa luz, vamos levar esse verde para a humanidade. Foi para isso que Deus deixou essa plantinha pra gente. É isso aí. Salve os povos originários. Salve os negros que trouxeram essa medicina, salve os mexicanos, salve a população periférica, salve o pobre, salve todos aqueles que são afetados por essa política de exclusão. Estamos juntos, me coloco como escudo branco daqueles que estão vulneráveis nessa sociedade tão indigna. Boa noite a todos, um abraço, obrigado, doutora Andy, até mais. Boa noite. A live ficará gravada no GVT da Sou Cannabis. Aqueles que quiserem assistir novamente, chega lá no Instagram da Sou Cannabis, curte, segue e assiste a live, que a gente agradece. Boa noite, pessoal. Boa noite.